Fala pessoal, chegando mais uma vez na sua telinha, o podcast Breves Histórias, podcast das nossas histórias, né, professor Valdir? É isso aí, estamos aqui, né, na nossa terceira temporada, né, a pleno vapor, com muita animação, com muita alegria, com muita disposição para fazer programas cada vez mais interessantes para os nossos inscritos aí no canal. Exatamente, né, lembrando a todos que a terceira temporada do Breves Histórias tem um patrocínio exclusivo da Lei Paulo Gustavo de incentivo à cultura, né? Então nós estamos muito felizes de poder ter sido contemplado, né, com o nosso projeto na Lei Paulo Gustavo, e torcemos para que outros fazedores de cultura, né, também consigam ter esses projetos, consigam desenvolver e que venham mais e mais leis de incentivo à cultura para que a gente possa desenvolver nossos projetos, tá ok? Então curta, compartilhe e deixe seu like lá no nosso canal no YouTube, tá ok, pessoal? Bom, para começar, hoje nós temos uma grata satisfação, né, de podermos entrevistar uma pessoa muito querida por nós, fazedora de cultura, também no município de Breves, né, que tem um projeto muito bonito, que nós vamos falar um pouquinho. Então eu trago para vocês hoje no podcast Breves Histórias, Tiara Mercedes. Seja bem-vinda ao nosso podcast, querida. Muito obrigada, é uma honra estar aqui com vocês, né? Sabendo que já passaram tantas personalidades importantes por aqui, hoje estar aqui conversando um pouquinho, compartilhando um pouco da minha história, da minha trajetória, é uma honra. Muito obrigada pelo convite. A gente que agradece, viu, Ti? Você sabe que a sua vinda nesse programa tem muito a ver com o que a gente prega, né, professor Valdir? Acredita, né, que é na parte de inclusão, né? A gente tenta desmistificar algumas coisas, além de poder contar a história da nossa região também, de poder dar visibilidade, às vezes, para as pessoas, ou para grupos, ou para que estão, às vezes, invisibilizados, né? Então, a sua vinda aqui hoje, ela é muito importante, porque a gente vai tratar de um assunto que, às vezes, é muito delicado, que é o direito da pessoa trans, e agradecer você por ter aceitado esse convite, né? Não é fácil da gente falar, porque tem toda uma questão de preconceito, de lutas por trás, mas é justamente por isso que é importante a sua vinda, da gente poder dar visibilidade para as pessoas, né, trans, mostrar o trabalho que está sendo feito, né, mostrar que essas pessoas têm direito e que esses direitos precisam ser cobrados, tá ok? Então, muito obrigado. Para a gente começar, como o professor Valdir disse, a gente é muito curioso, a gente gosta de saber da vida dos outros. Vamos falar um pouquinho da sua vida, né? Não sei, da sua família. Você é neta do seu Crescêncio, né? Que é uma pessoa... Tem uma bisneta, história, né? Bisneta, na verdade, né? Neta da querida Hélida, né? Que trabalhou muitos anos na saúde. E filha da Flari, que é uma grande amiga minha, né? De muito, muito tempo, né? Então eu queria que você falasse um pouquinho dessa relação não sei, da sua família. Olha só que responsabilidade, né? Ser a representante dessa família de nomes tão marcantes assim na sociedade brevense. Eu sou bisneta do Crescenciano com a dona Sebastiana. E assim, a gente está tentando fazer atualmente um resgate dessa história da nossa família, que a gente sabe que não começa aqui em Breves, ela começa no Nordeste, de um grupo de pessoas que vem para cá, né, se instala aqui, e a partir disso vai começando a criar essa família crescente que a gente conhece hoje em dia. Eu sou neta da Hélida, que é uma das minhas grandes inspirações, enquanto pessoa, enquanto mulher. E dela vem também, desde a minha bisavó Sebastiana, da minha avó, vem esse amor pela dança que perpassa gerações dentro da minha família. Algumas pessoas não se profissionalizaram, outras já foram buscando essa profissionalização, mas a dança sempre perpassou pela minha família. A minha avó, mais pro próximo, enfim, do fim da vida dela, ela ficou bastante doente, muito debilitada, e isso comprometeu o movimento das pernas dela. E eu lembro de um momento de gente sentada na frente da casa dela. A minha família tem um local de festas. Isso, que é muito... Que é o Crescêncio, né? Muito tradicional, né? Que leva o nome do meu bisavô. E a gente lá, ouvindo as músicas. A casa dela é colada no Crescêncio.
E ela falava, meu Deus, será que eu nunca mais vou poder voltar a dançar? A preocupação dela não era em andar, não era correr, não era nada, era voltar a dançar. Então, de geração em geração, a dança ela vem fazendo parte da minha família, comigo, com os meus sobrinhos, com as minhas sobrinhas hoje em dia. Então, é algo que está muito presente dentro da minha família. E, com certeza, não posso deixar de falar da minha mãe, que foi a pessoa que me apresentou a dança. Ela e o meu tio Flávio, eles faziam parte de uma companhia de dança. A partir disso, ela criou um projeto, que é o projeto que eu atuo atualmente. Eu entrei no projeto como aluna e hoje retorno para o projeto como professora, como coreógrafa, entendendo que tudo que eu aprendi lá fora, dentro da minha carreira acadêmica e profissional, eu posso trazer e posso entregar como uma devolutiva para dentro do projeto. Então, a minha família é muito importante em todo esse processo, porque eles sempre foram muito presentes e eles sempre me apoiaram, né, dentro das minhas escolhas. Claro que alguma delas eles demoraram um tempo para entender, mas sempre que puderam, Eu queria que respeitaram. desculpa interromper, mas eu queria que tu voltasse exatamente a partir do teu nascimento. Tu nasceste aqui em Breves mesmo? Nasci aqui em Conta Breves. essa história pra gente, como o Max já falou aqui, a gente é muito curioso e quer saber tudo nos mínimos detalhes. Como é que foi teu nascimento? O que é que tu te lembras? E, enfim, o que é que tu tentar contar desse primeiro momento da tua vida? Então, eu nasci aqui em Breves, em 96. Tô chegando perto dos 30 já. Eu tive uma infância muito próxima dos meus primos. Nós somos no total 15 ou 16 Muita gente, netos né? da Hélida. E a gente sempre teve uma infância muito próxima, né? A gente era infância de brincar na Praticamente rua, todo de mundo correr. morava ali naquele espaço É, ali, né? durante muito tempo, acho que todo mundo era ali na casa da minha avó. Então era criança o dia inteiro correndo pela casa. Às vezes ela chegava, coitada, estressada do trabalho, tinha que lidar com muita criança. Mas foi uma infância bem diferente, acho, da infância que a gente tem hoje, né? A infância de hoje ela é muito ligada à tecnologia. A nossa infância não, era na rua, era brincando com terra, era correndo na chuva. E foi uma infância muito feliz e que acho que ajudou na minha formação enquanto pessoa, mas que por não haver tanta informação quanto a gente tem hoje, causou alguns processos de alguns pequenos traumas por conta das pessoas não entenderem, né? E aí a gente pode entrar um pouquinho, falar um pouco da minha transição. As pessoas falam, ah, tu te tornou trans. Não, eu sempre fui. Isso, Sempre fui. Ah, tu era uma criança trans? Sim, eu não sabia, não tinha esse Não tinha informação, entendimento. né? mas- Entendimento. E por conta de não saber, as pessoas acabavam reprimindo, não fala desse jeito, não anda desse jeito, não pode se vestir desse jeito. Então, uma série de imposições me eram colocadas para que eu estivesse dentro do que as pessoas entendiam como um padrão que eu deveria seguir. Até porque tem o fato da minha família também ser católica. Sim. A gente tem uma festividade que é super tradicional, que é a festividade do Divino Espírito Santo. Então, tudo isso influenciava também. Mas eu falo que uma das minhas memórias mais antigas é por volta de 4, 5 anos, que aí eu resgatei essa memória para entender esse processo, que era eu brincava alguns momentos sozinha, e eu criava todo um enredo, uma narrativa, e nessa narrativa, eu não sei como que eu criei isso com essa idade, mas era uma historinha que eu criava, que era... Eu passava por um processo de adoecimento, e eu tinha que passar por vários especialistas médicos, e dentro dessas investigações para descobrir o que eu tinha, descobriam que eu tinha um útero. E que por conta disso eu era uma menina. Então, com 5 anos de idade, eu tinha essa fantasia. Eu não sei onde eu aprendi que o útero, né, dá esse entendimento de estar ligado ao feminino, mas era uma fantasia, uma brincadeira, e brincando, eu me entendia dessa forma. Quando tu percebes nesse primeiro momento, né? Poxa, tem algo em mim que
que é diferente daquilo que deveria ser o usual aqui, né? Porque eu nasci, Padrão, né? eu nasci do sexo masculino, mas eu não me identifico, né? Nesse primeiro momento, tu não tinhas essa visão, mas tu tinhas um sentimento em ti de que tu não eras, Uhum. né, daquela maneira. E como é que foi esse processo, por exemplo, dentro da tua casa, por exemplo, que eu sei que a tua mãe, né, a Flávia, é uma pessoa que te apoia muito, ela tá sempre do teu lado, eu acompanho, né? A gente tem uma relação de amizade, acompanho um pouco, não tanto quanto deveria, por conta dos seus afazeres e tal, mas eu acompanho, né? Como é que foi essa relação tua e da tua mãe, né? Ela começou a perceber, vocês começaram a conversar. Fala um pouquinho dessa relação que eu acho que é importante para que as outras pessoas também percebam, né? A gente nunca teve aquela conversa de, vou me assumir, nunca foi preciso. Mas até ela entender, levou Demorou um um pouco. tempo, Uhum. né? Então, Porque foram, tu acha que seria natural na visão dela, porque ela tinha uma formação muito, né? sim, muito Então tu. tradicional. Aham. Sim. Então, levou tempo. Até eu saí de casa com 18 anos. Então, até eu sair de casa, a gente não tinha essa conversa abertamente. Eu considero o fato de eu ter ido morar em outra cidade muito importante para tudo que aconteceu depois na minha vida, inclusive eu ter me entendido como uma mulher trans. Mas ela, eu entendo que durante muito tempo, quando ela começou a perceber, existia medo. Sim. Sim. Não só dela, da minha avó também. Sim. A minha avó chegou a verbalizar isso, né? A minha mãe não. Mas eu sabia que ela ficava preocupada devido ao histórico da minha família. Hoje a gente consegue entender que eu não sou a primeira mulher trans da família, né? Existiu a Samantha, mas que durante muito tempo as pessoas não conseguiam entender que era isso. A partir de mim, resgataram essa memória. Samantha é tua prima ou não? Foi prima da minha mãe. Tá. E ela teve uma morte trágica, então existia esse medo na família por Certo. conta disso. E, e elas ficavam com essa preocupação, né? Como é o mundo lá fora, Sim. o que as coisas que eu poderia passar. Só que eu fui aos poucos trazendo essas discussões para dentro de casa, fui educando, Sim. né? O que eu aprendia na faculdade, em questão de argumento mesmo. Não é que, entrou na faculdade e aprendeu a Sim, sim. ser trans. É. Não, questão de argumentação. Sim. Então eu trazia para dentro de casa, a gente conseguia dialogar e aos poucos a gente foi entendendo, né? E a partir desse entendimento é que houve a compreensão de que não, tá tudo bem, tá tudo tranquilo, E, continua sendo a e minha uma filha. das causas, provavelmente, da não aceitação seria essa, o medo do filho sofrer, porque sabe que existe uma sociedade que é conservadora e Preconceituosa, preconceituosa, né? exatamente. Que às vezes o pai ou a mãe fica temeroso de o filho sofrer. Exatamente. Até porque isso é inerente ao pai e à mãe. Você vai Isso, sempre querer proteger seu filho, exato. né? Uhum, Por mais que ele tenha, sei lá, 30, 40, 50 anos, uhum, você sempre vai querer o melhor para isso, seus filhos, isso, logicamente, né? uhum. Então é até Isso, compreensível, né? compreensível. Nesse Agora momento. existe também, claro, o lado da formação deles também, que eles não tiveram, Sim, né? sim, Esse sim. esclarecimento. E Mas agora, sim, entender, e tu mesmo, quando é que tu percebeste, bem, isso não é, esse aqui não é por aqui, desde criança, desde desde sempre. criancinha, né? Desde sempre. Mas, assim, eu Só que tô eu dizendo não assim, de entendia. aceitação, de Aí aceitação. demorou Sim, bastante. sim, Porque eu tive também a minha formação dentro da igreja sim. Uhum. e as coisas que eu aprendi ali iam de Sim, encontro a isso, tudo que eu era. Então verdade. eu vivi durante muito tempo em conflito comigo mesmo, né? Então eu não me aceitava e eu queria mudar quem eu era. Durante muito tempo essa foi a minha grande tentativa. Sim. Não era com o outro, era comigo mesma. Uhum. Então a partir do momento que eu também fui entendendo, aí sim eu consegui explicar para outra pessoa, né? Se eu não Sim, entendo, isso, se eu não me Exatamente. reconheço, aí fica difícil. isso. E então, Exatamente. qualquer coisa que outra pessoa viesse me dizer, eu ia aceitar. Porque eu não estava fortalecida nesse entendimento também. Mas foi mais de 18 anos em conflito. E aí, depois disso, eu tenho uma sobrinha, e quando estava perto dela nascer, eu chamei meu irmão. Meu irmão foi uma das poucas pessoas com quem eu tive, de fato, uma conversa. Falei, olha, isso, 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 isso. Uhum. Eu me entendo dessa forma.
Por quê? Eu falei, a tua filha vai nascer, a gente não sabe que tipo de pessoa ela vai se tornar. Só que eu passei 18 anos de um sofrimento, que se a gente puder evitar que Sim. ela passe, seria ideal. Então, por conta de eu não querer que ela passasse por esse processo, foi a única pessoa com quem eu conversei foi meu irmão, para que ele entendesse tudo que eu passei sozinha, sem conversar com ninguém, os conflitos e tudo mais, para que isso não fosse reproduzido com ela. E a reação dele? Super tranquilo, Tranquilo, né? super tranquilo. Que legal. A minha mãe, legal. eu lembro do dia, porque na faculdade eu comecei a fazer as minhas pesquisas com drag queens, então foi um processo assim, de entendimento assim aos poucos. Então comecei a pesquisar o movimento drag queen. Para entender melhor, eu comecei a me montar, a fazer performances, e aí as pessoas começaram a conhecer meu trabalho que eu fazia lá em Belém e me chamaram para me apresentar aqui. Sem ser algo programado nem nada, chamaram a minha mãe para fazer a minha apresentação, para me anunciar num evento, enfim. E aí eu lá me preparando, ela falando de mim, nananã, e ela fala: não é a forma que eu me entendo, mas era a forma que ela conseguia ler naquele momento. Aí ela falou: agora com vocês, o meu filho, ela ainda entendia dessa forma, que é homossexual e nananã. Foi a primeira vez que ela falou abertamente sobre isso. Não era como eu me entendia, mas era como ela conseguia ler naquele momento com as informações que ela tinha. Foi um dos momentos mais marcantes da minha vida, Onde claro. foi isso? Isso foi na Orla. Lá em Belém. Não, Não aqui em aqui em Breves. Breves. Foi? Aqui em Breves. Ah, tá. E ficou marcado, assim, como um dos dias mais significativos da minha vida, uma das apresentações que eu mais me emocionei por conta disso, porque a gente nunca, como eu falei, a gente nunca teve essa conversa de chegar, explicar pra ela, ela foi entendendo. Sim. Aos poucos, aí quando foi preciso eu explicar, não, olha, não sou um rapaz gay, nananã, sou uma mulher trans, aí sim foi preciso, mas não eu tive que dizer pra ela, olha, estou aqui nesse momento me assumindo, não, ela foi entendendo Sim. a partir das trocas que a gente tinha. E hoje, né? Como é que tu avalias esse teu relacionamento, essa tua relação familiar? Fala pra gente como é que, a partir de todo esse processo que tu passaste de próprio entendimento, de um entendimento da tua mãe, dos teus familiares, como é que tu falaria pra gente que é a relação de vocês? Eu acredito que melhorou bastante, depois que todo mundo conseguiu compreender. Levou um tempo, assim, meu irmão e minha mãe, foi super rápido essa assimilação, porque a gente é mais próximo. As pessoas mais um pouco mais distantes, tios, primos, levaram um tempo para assimilar, mas a minha relação com essas outras pessoas melhorou bastante, porque existia um certo afastamento por medo de falar alguma coisa errada, usar um pronome, errar o nome. Só que quando as pessoas se acostumaram com isso, né, leva um tempo. Eles passaram, 22 anos da minha vida me entendendo de uma forma e passaram a entender de outra. Mas depois disso, melhorou muito, porque passou o medo. Eles começaram a me enxergar de fato como eu sou. E a minha relação de troca com cada um deles se tornou muito mais direta, mais afetiva mesmo. Então, com todo mundo. Não existe que eu me lembre agora, assim, nenhuma pessoa que tenha nenhum tipo de restrição, que fique com medo, que venha falar alguma coisa Ou que seja preconceituosa. agressiva. Nada, nada, Agora, nada. assim, eu tenho curiosidade também de saber, por exemplo, tu começaste a estudar, fizeste teus primeiros estudos em que escola? Te lembra? Olha, tem uma história, porque eu comecei na escola com 3 anos, no Pingo de Gente. Só que teve um momento que a professora, eu não vou saber dizer quem é, Não precisa. até por conta da história. Das outras eu lembro. Mas ela colocou a gente de castigo. Eu sempre fui, por entender que eu era diferente, eu sempre fiquei muito quieta, que era para as pessoas não me notarem, para enfim, não ficarem tirando Indagando. brincadeira, nada. Então eu sempre fui muito quieta. Só que os outros alunos estavam ali bagunçando, brincando, crianças. E aí ela colocou todo mundo de castigo com a cabeça abaixada na carteira. Eu não lembro, eu lembro desse dia, disso eu lembro. 3 anos de idade é uma das memórias mais antigas que eu lembro, porque me marcou muito.
Só que depois disso, a minha mãe conta que eu não quis voltar pra escola. Não tinha quem fizesse eu voltar pra escola, porque acho que foi um processo tão traumático de ficar ali que eu não quis voltar. Então voltei um ano depois, aí já foi na Belinha Feliz, com a professora Lindalva, que hoje faz parte da nossa vida ainda até hoje, né? A gente tem um Isso lá no espaço, aeroporto aí, isso, na Belinha Feliz. E que foi muito importante, tenho muito carinho por tudo que eu aprendi ali. E eu acho que a importância dos professores é essa. Eu tive eu avancei muito rápido, até por conta que eu fui alfabetizada em casa pela minha mãe. E ainda que eu não tivesse idade, porque naquele tempo tinha uma idade mínima para você ingressar na primeira série até então, eles me avançaram porque entenderam que eu já tinha condições para isso. Então, em todas as séries que eu fui estudando, eu sempre era a mais nova. E tu tá também num grupo que tinha uma série de professores lá, 3 ou 4 professoras lá, né? A Eleni, Isso. como é A a Nilda. Nilda, né? Enilda. É a Nilda. Uhum. Sim, continua, desculpa interromper. E esse processo escolar, ao mesmo tempo que ele foi muito bom, porque é, eu considero a educação uma das principais formas de transformação, inclusive foi o que eu levei para dentro de casa, né, para as pessoas conseguirem entender. Meu processo de transição foi por base da educação, mas ao mesmo tempo ele foi um processo complicado, porque na escola é um ambiente que ainda é muito tabu você falar sobre sexualidade, você falar sobre identidade de gênero. E as crianças, elas trazem muito do que elas aprendem em casa, do que elas ouvem em casa e vão reproduzindo. E elas não têm esse tipo de entendimento. Para elas é uma brincadeira. Só que para quem recebe é bem É doloroso. uma carga muito pesada. Então, eu lembro das primeiras brincadeiras assim, eu tava na primeira série, eu tinha 6 anos de idade, Qual era a escola que tu tava? no Lauro Sodré. Hoje a gente chama de fundamental menor, né? Lauro Sodré, né? No Lauro Sodré, depois fui pro Dízia e o ensino médio no Maria Câmara. Então, e não tinha com quem você conversar, né? Até hoje as pessoas que são LGBTQIA+, elas encontram essa dificuldade na escola. Por exemplo, o movimento de mulheres, o movimento negro, ele já avançou bastante nessas questões. A gente já consegue ter esse diálogo mais aberto dentro das escolas, mas o movimento LGBTQIA+, ele ainda não consegue entrar na escola por uma série de questões, principalmente conservadoras, né? Eles acham que as pessoas vão estar sendo influenciadas e quando a gente só quer falar sobre respeito, Exatamente. sobre você não atacar a outra pessoa. Muitas pessoas, né, têm a opinião errônea de que se a gente deixar quieto isso aqui, acho que não vai ser discutido na escola, então as crianças não vão se envolver e não sei o quê. E se a gente falar, as crianças vão mudar, vão se transformar. Quando na verdade não é isso, Até né? porque, se for pensar por mim, eu nunca tive contato com isso. Exatamente. Com a comunidade Pois é, LGBTQIA+. e como que uma criança aos 4 anos já tem uma noção de que não, né, não existe essa Eu acho questão de que dizer que o vai mudar. esclarecimento, né, a educação, ele é o primordial nesse assunto, né? Porque quanto menos você fala naquele assunto, você cria um espaço para que opiniões errôneas, para que inverdades entrem naquele espaço. Exatamente. E isso é um grande problema, né? Aí entram mentiras, fake news e um monte de coisa, né? Então, a partir do momento que você começa a debater e mostra, né, o que realmente é, as pessoas já têm o seu entendimento e já conseguem criar sua própria opinião embasada em fatos reais, não em mentiras, né? Então eu acho que a educação, né, como tu falaste, ainda falta um pouquinho no meio escolar, mas se Deus quiser a gente vai avançar nesse sentido aí Agora, também, eu né? imagino também, assim, tu na escola, o que tu passaste nessa trajetória que tu ficaste só pra ti, por exemplo. Tem muita coisa. Muita coisa. Assim, eu tentava ser invisível na escola. Sim. Então, eu evitava ficar transitando na hora do intervalo. Eu tentava chegar cedo, porque sempre ficava assim os corredores que eram cheios de meninos, assim. E aquilo ali era o terror.
tu passar entre aqueles meninos que, enfim, eram mais populares na escola. Então, eles, pra manter a sua popularidade, eles precisavam escolher alguns alvos. Então, eu era um desses alvos. Brincadeira, de tudo. Brincadeira, piadinha. Uhum. Assim, o que a gente É. conhece hoje como bullying, né? Uhum. Mas que naquela época a gente não tinha esse entendimento. Só que eu também comecei dentro da escola a me envolver com essa parte artística. Eu sempre tive vontade, mas por conta da exposição eu evitava. Só que eu morria de vontade. Todo ano na escola as escolas se preparavam, né, para o festival de folclore. Isso. E ia assistir, eu falava, poxa, eu queria estar participando pela minha escola. Só no Odísia, no meu último ano, que eu consegui entrar e participar. E aí eu comecei a ganhar muita visibilidade em relação a isso, porque eu acabei me destacando dentro da escola, né? Na escola tinha um grupo de teatro, eu fazia parte do grupo, e, e como eu gostava muito, só que estava querendo uma oportunidade, então eu me doava mesmo, me jogava, e acabava me destacando em relação a isso. Então as pessoas começavam a me visar. E aí, quando eu tô ali no meu melhor momento, é tendo que mudar de escola. Só que o ensino médio é adolescente, então o negócio era bem mais pesado. Então eu passei por um processo assim que eu realmente só ia estudar, fazer o que tinha que fazer e ia para casa, porque eu de fato não queria me expor muito. Inclusive as roupas que eu usava roupa muito larga, enfim, não destacar meu corpo. Existia sempre uma questão com o jeito de eu andar. Porque as pessoas falavam, ah, tu anda rebolando. Então existia, olha o nível. Poxa vida, né? Eu chegava a treinar, nos momentos que eu estava sozinha, andar. Eu ficava ensaiando pro meu quadril não Pra- mexer. Pra que não incomodar os outros. Exatamente. Então era roupa larga, que era para disfarçar isso também. Então, uma série de coisas que eu ia fazendo para tentar ficar assim, o mais invisível possível. E aí, anos depois, é, por conta dos concursos, comecei a desfilar e tudo mais. E aí eu já tinha que liberar um pouco mais o quadril. Aí Mas eu já falei, tinha olha, já uma confiança maior, né? não, isso me ajudou muito. E Ti, vamos falar um pouquinho dessa fase escolar, porque assim como tu passaste por esses Isso, por esses tem gente problemas, passando, né? já Sim. passou também, né? Tem jovens, né, que estão passando por esse momento também, né? Não tem, como tu falaste, tem um processo familiar que tem que ser rompido, que tem que ser transposto para que a pessoa comece a se libertar. Tem a barreira escolar, né? E hoje em dia a gente teve um caso recentemente de um jovem que foi morto, né? Hum. Pelo fato de ser homossexual. Acho que foi no sul do Brasil, né? Foi um caso que repercutiu muito a nível nacional. Então a gente percebe que aquelas brincadeiras que ficavam só no xingar, no ficar tirando, fazendo gracinha, às vezes já ultrapassou uma barreira muito séria, né? Que é já da violência, né? Do embate, de querer ferir a outra pessoa por não aceitar a pessoa do jeito que ela é, né? Eu queria que tu falasse um pouquinho desse momento, para que outras famílias, outras pessoas que passam por isso também tenham, saibam uma maneira de se enfrentar esses problemas, de conversar, enfim, fala um pouquinho desses problemas que eu sei que foram pesados, mas precisam ser falados. É, são memórias, assim, que ainda dói, né? Fica Porque marcado, né? era alvo o tempo todo, né? Então chega a ficar cansativo. O que eu fazia para me blindar? Existe, cada pessoa reage de uma maneira. A gente vai pro enfrentamento, pro embate. Eu ignorava. Eu fingia que não era comigo, eu me fazia de surda. O meu irmão, ele já era uma pessoa um pouco mais reativa. O meu irmão é heterossexual, cisgênero. Só que por conta do cabelo dele ser grande, então existia. Olha só, ele nem era nada, nem ele é hétero e tudo mais. Mas por conta do cabelo dele faziam piadinhas. E aí eu tinha que estar controlando. A gente estudou muito tempo, né? A diferença de idade nossa é bem pequena. Então eu tinha que ficar controlando. Ele falava, não, não liga. Só que algumas pessoas não, né? Eu consegui
passar por tudo isso e terminar a minha formação escolar. Só que algumas pessoas não, é tanta pressão que Exatamente. acabam deixando a escola. Isso. Então esse debate ele precisa ser feito dentro da escola para ela, enfim, os funcionários, enfim, a equipe escolar Sim. consiga estratégias para que Exatamente. esses alunos não abandonem a escola. Isso. Eu conheço várias meninas trans que falam, eu tenho vontade de voltar a estudar aqui em breves. Tenho vontade de voltar a estudar, mas é um ambiente que eu não me sinto segura, é um ambiente que eu sou o Exatamente. tempo todo alvo. Então, para que eu vou ficar num ambiente que eu sou atacada o tempo todo? É cansativo demais. Então, algumas pessoas não conseguem ter finalizar esse ciclo. Então, a gente precisa começar a criar essas estratégias. E se não for na escola, porque a gente vai ser atacado dentro de casa, atacado na rua, atacado na escola, Isso. em vários espaços. Sacada no trabalho. Então, se a gente não começar a fazer, levar esse diálogo para dentro da escola, a gente vai ser alvo o tempo todo e não vai conseguir mudar nenhum tipo de pensamento. A minha mãe, ela é professora atualmente na Nazaré de Oliveira, trabalha com educação infantil, mas ela foi um tempo professora lá do Odise, professora de educação física. E ela não detinha somente os conteúdos da educação física, ela levava esses temas. Então falava sobre racismo, falava sobre LGBTfobia, enfim, uma série de coisas para que esses alunos conseguissem minimamente ter contato com esses temas. E aí alguns alunos iam procurar ela, porque eles sabiam que ela é uma pessoa mais aberta, então se eles estavam com algum problema, chegava, professora, estou passando por isso, isso e isso. Então ela conseguia, de alguma maneira, tentar ajudar aquele aluno. Mas tu acha, por exemplo, que apesar de todos os problemas que continuam, mas tu acha que já há uma abertura maior para se discutir essas questões? Existe. Porque eu estou imaginando na tua época, na escola, não tinha proteção para onde correr, né? Exato. Nenhuma proteção de ninguém. Hoje, com todos os problemas que a escola tem com relação a essa questão, mas me parece que já tem uma abertura maior para se falar sobre isso. E aí isso vai muito do professor, da professora, do professor. A escola em si, ela não tem nenhum programa, nada Exato. que obrigue esses temas a serem trabalhados. Mas vai da sensibilidade do professor. Eu lembro que eu fui convidada, assim que eu voltei para Breves, para ir no Maria Câmara, porque eles estavam tratando sobre isso e eu fui convidada para falar, enfim. E aí acabou que eu fui na mesma sala que eu estudava. No primeiro momento, pensar em voltar na escola me causou um certo frio na barriga por tudo que eu passei ali. Mas quando eu voltei na mesma sala do terceiro ano em que eu estudei para falar sobre esse tema, me deu uma certa esperança, assim. Eu falei, poxa, as pessoas estão começando a se abrir, estão começando a dialogar sobre. Isso. Então, existem pessoas, existem professores sensíveis, mas é preciso ainda caminhar Tem que bastante. sistematizar isso como currículo da escola, Sim. né? No currículo da escola. A CEMED, algumas técnicas da CEMED já me chamaram para tentar criar essas estratégias de como conseguir fazer com que esses temas entrem, porque sabe que existe muita pressão também de alguns pais e eles precisam conseguir conciliar tudo conciliar. isso. Né? Mas é possível e é necessário fazer essa discussão, né? Eu vejo isso também no mesmo aspecto da questão religiosa também. Hoje também já se discute uma certa pluralidade, embora seja uma discussão muito incipiente, igual no caso da questão de gênero também, mas ela precisa ser debatida porque é assim que a gente vai ampliar essa sociedade que a gente imagina uma sociedade plural, né, humana, porque acho que esse grande viés da educação, acho que é o valor humanístico, né, que você tem que criar naqueles que estão buscando a educação formal, né, nas escolas. Exatamente. Ti, vamos falar um pouquinho agora da tua formação superior, né? Tu és formado em dança, né, pela Universidade Federal do Pará. E aí, antes de te falar especificamente da tua formação, né, como é que foi teu curso e tal, eu queria que tu traçasse um paralelo entre essa maneira como tu eras tratada, por exemplo, no ensino médio, para quando tu vais para o nível superior, para uma graduação, né? Porque, assim, apesar de serem ambientes de ensino, né, há uma certa diferença. Porque eu acho que na graduação se amplia muito mais o campo das discussões,
né? Você tem muito mais abertura, tem mais lugar de fala, que por exemplo, no ensino médio você não tem, né? Então, traça um pouquinho esse paralelo lá, né? Como é que foi essa mudança? Como é que tu percebeste essa mudança, por exemplo, da maneira como tu eras tratada no ensino médio, no fundamental, para quando tu vais para a graduação, por exemplo, para a Universidade Federal? Aí eu acho que vai depender de curso para curso, como as pessoas lidam com isso. O meu curso é um curso de arte, né? Então, o campus que eu estudava funcionava teatro e dança, com graduação, e vários cursos técnicos ligados, né, a essas áreas. Então, as pessoas que estavam ali já eram bem mais abertas para essas discussões, e uma das primeiras disciplinas que a gente pegou foi psicologia aplicada à dança. Então, a própria professora trouxe esses temas para a gente discutir. E foi muito engraçado porque foi um sorteio, primeiro semestre. Foi um sorteio de vários grupos e o meu grupo caiu justamente para falar sobre sexualidade. Então, nossa, e ali eu fui estudar como nunca, assim, para que eu me apropriasse, porque eu precisava daquilo. Então é completamente Tu viste ali diferente. uma oportunidade de abrir um campo, né, de discussão. Sim. É. E ali, ainda que fosse um curso de arte, tinha algumas pessoas que eram mais resistentes para falar sobre isso. E mesmo assim a gente conseguiu dialogar, a gente conseguiu, com respeito, conversar, né? Respeitando as opiniões Sim. adversas que tinham. Mas era um espaço em que eu pude ser eu, sabe? Não existia ninguém olhando torto, não existia ninguém julgando, nada, nada, absolutamente nada. Tudo super tranquilo. Claro que nada é perfeito, né? É. Tem algumas questões em relação à formação que nós alunos criticávamos, mas em relação ao tratamento, nunca tivemos nada. Depois de um tempo, é, algumas professoras e professores trans também foram contratados pela universidade para dar aula lá nesse campus. Acho que não no meu curso, mas em outros cursos. Então era um lugar que era aberto para isso, né? Então existe uma diferença gigantesca aí. E fala um pouquinho agora da tua realização, né? Porque eu acho que tu entraste no curso que, como tu falaste, a minha avó, quando ela tava com problema nas pernas, ela falou, pô, será que eu vou voltar a andar? Eu vou voltar a dançar, minha filha, não sei o quê. Tua mãe envolvida, tua família como um todo, né? Envolvida nesse ambiente de festa, de dança, né? Foi a realização dos teus clamores, esse curso de dança? O momento que eu decidi, eu dançava na Companhia Nivea Santos, em paralelo fazia aulas no Projeto Educarte, que é o projeto da minha mãe. E aí eu vi um comercial na TV falando do Festival Internacional de Dança da Amazônia. E aí eu tava ali, super empolgada com dança, e eu falei pra minha mãe, eu quero ir. Ela falou, tá, então a gente vai. E a gente fez curso, e a gente assistiu o espetáculo, e a gente conheceu muita gente. E era foi no Teatro da Paz, as oficinas, os espetáculos. Então aquilo me encheu os olhos de uma tal maneira que eu falei, é isso que eu quero pra minha vida. Só que na época, a minha mãe queria que eu estudasse educação física, a minha avó queria que eu fizesse medicina. Então, eu me inscrevi em dança, só que havia uma prova o que eles chamavam de prova de habilidade, né? Onde você ia e passava por uma espécie de teste para ver se você minimamente sabia algumas coisas Para poder relacionadas à fazer dança, para poder fazer a ingressar prova, no o curso. curso. Só que como eu estava fazendo a prova da UEPA para educação física, caiu no mesmo dia. E aí eu não fui fazer a prova de habilidade. Acabou que a segunda fase da prova da UEPA eu perdi. Então eu fiquei sem nenhum curso nem outro. E aí havia ProUni, a possibilidade do ProUni, eu sem falar com ninguém, me inscrevi para artes cênicas na PUC de Curitiba e fui aprovada. E aí quando saiu o resultado foi ali um desespero na minha família, vai morar em Curitiba, vai embora, vai para longe, sendo que eles davam 3 dias na época para tu te organizar e ir. Habilitado. E não tinha como fazer isso. Em 3 dias morando aqui em Breves. Mas só pela possibilidade de ir já foi, a minha avó chorava, porque eu ia pra longe, como é que eu ia ficar lá sozinha?
Aí ela me chamou, ela falou, tá, é isso mesmo que tu quer? É estudar isso? Eu falei, é. Ela falou, tá, então ano que vem tu vai estudar em Belém, que é mais perto, a gente tem parente, qualquer coisa, 12 horas a gente consegue correr e acudir. Uhum. Sendo que eu ia ter que passar por Enem de novo, ia ter que É. passar pela bendita prova de habilidades. Só que ela falou com tanta certeza, tu vai, que no outro ano, no ano seguinte, eu só me inscrevi em dança em 2 universidades, na UFPA e na UFBA, né, na Universidade Federal da Bahia. E fui aprovada nas 2. Como Belém era mais perto, conhecia pessoas, eu fui estudar em Belém. Então, a fé dela de que eu ia passar era muito grande e acabou acontecendo. E as pessoas têm uma ideia, muita gente que chega, inclusive dentro do curso, acha que assim, tu vai aprender a dançar, tu vai ser É. ensinada sei lá, um High School Musical da vida, que vai ter gente dançando em todo canto. E não é isso. É uma formação para professores de dança. Exatamente. Então, como qualquer outra licenciatura, você vai aprender sobre metodologia, você vai aprender sobre currículo, Você vai ter uma formação para para professor. professor. Independente da técnica que você vá ministrar na sua aula, né? Claro que a gente tem algumas técnicas que elas são mais valorizadas dentro da academia. Por exemplo, o balé clássico, a dança moderna. E aí existia uma crítica por parte de nós alunos. A gente não tinha espaço, por exemplo, para dança de salão, a gente não tinha espaço para o sapateado, para o jazz. As danças populares brasileiras, elas eram comprimidas em uma única disciplina e existia 3 disciplinas falando sobre balé clássico, 2 disciplinas sobre dança moderna, e a gente fala, poxa, mas e aí, o que é nosso? Onde é que fica? Que espaço é esse que a gente tem? Só que eu também estava deslumbrada, porque eu não tive na minha formação aqui em Breves contato com o balé clássico. E aí eu cheguei lá, tinha o curso técnico em dança clássica, eu me inscrevi. Então fazia paralelo 2 cursos. Eu fazia licenciatura em dança e o curso técnico em dança clássica e dançava em 2 companhias. Então tudo que dava para me meter, eu me metia. Que eu falei, gente, eu vou aproveitar essa oportunidade com tudo que eu puder me agregar para minha formação, para quando eu voltar para Breves, que eu sei que isso não vai ter lá, aí eu já consigo levar um pouquinho do que eu aprendi aqui. Bom, aí tu faz a graduação, volta para Breves, Não né? volto. Não? Não. Conta aí esse percurso. Eu tava assim, muito envolvida com o meio acadêmico. Eu tava decidida que eu queria seguir carreira acadêmica. Então, não tava nem finalizando ainda, eu já tava fazendo o processo de seleção para o mestrado. E aí, mais uma vez, fiz uma em Belém, fiz uma em Salvador. Em Belém era mestrado em artes e em Salvador, mestrado em artes cênicas. Se eu passasse em Belém, no PPG Arte, eu ficaria em Belém, porque a minha vida já estava ali. Né? Eu já estava trabalhando, tinha recebido uma proposta de emprego muito boa, tinha os meus amigos, estava entrando num relacionamento. Então estava com a minha vida estruturada ali. Então, se eu passasse nas 2, eu ia optar por ficar em Belém. Por conta de um detalhe que eu esqueci de acrescentar no currículo, eu fui eliminada do processo de seleção do PPG Arte, da UFPA. E fui aprovada Na Bahia. em Salvador, na Federal da Bahia. E aí eu fui. Eu tinha ido a primeira vez em 2017 para um congresso de arte, de estudantes de arte, e falei, cara, esse lugar é maravilhoso. Eu quero vir morar aqui. Por isso eu fiz a inscrição lá. Só que como a minha vida estava muito tranquila em Belém, eu falei, não, se eu passar eu fico aqui. E aí, acho que era para eu ir mesmo. Tanto que não fui aprovada na UFPA e passei lá. E aí fui para Salvador morar, fiquei 1 ano lá. Só que eu tava um pouco frustrada por ir, porque a minha vontade nesse momento já era ficar. E então isso foi me deixando não tão à vontade lá. Salvador é uma cidade assim, riquíssima para quem faz cultura. É muita coisa acontecendo o tempo todo que a gente nem consegue acompanhar. Chega muita informação, muita gente
Só que é pessoas que muita gente que está de passagem, assim como eu, que foi para estudar. A minha turma, acho que era a maioria de pessoas de outras cidades que foi para lá para estudar. Então eu sentia falta de criar vínculo com as pessoas. Eu sentia muita falta disso, de ter pessoas. Tem pessoas que eu conheci na graduação que são minhas amigas até hoje. Em compensação, gente do mestrado, eu não tenho contato com mais ninguém. Com mais ninguém das pessoas que eu conheci nesse período que eu estava em Salvador. E aí lá participei de projetos, porque assim, o meu curso, ele era vinculado à escola de teatro. Né? Não, meu curso ele não era na escola de dança, era na escola de teatro. Artes cênicas, ele é mais aberto. Sim. Dança, teatro, música, circo. E aí havia cursos de graduação para direção. E aí um aluno de direção me viu e falou: tu quer participar da minha peça que eu estou fazendo, que faz parte da minha disciplina? E aí eu fui. E foi uma experiência incrível, né? Voltar aquilo que eu tinha vivido lá no Odísia com teatro. Voltar, eu achava que nem ia dar conta, mas foi uma experiência maravilhosa. E conheci o coletivo das Liliths. O coletivo das Liliths é um coletivo de pessoas negras, de mulheres e pessoas LGBTQIA+. E aí tem as pessoas que fundaram o coletivo e elas faziam pequenos cursos e dentro desses cursos tinham o resultado de um espetáculo. Muitas dessas pessoas que estavam à frente eram mulheres trans. E aí, tendo contato com essas pessoas, eu falei, cara, eu sou muito mais parecida com elas do que com outras pessoas dentro da comunidade. Então aí, graças a esse contato, eu pude me reconhecer. Porque eu já achava que eu estava velha demais, eu já tinha ali 22 anos. Eu falava, gente, para passar por uma transição, a pessoa tem que começar cedo, 16, 18 anos, por conta de questão hormonal e nananã. Então eu achava que não tinha mais. E ali elas estavam passando por esse processo lá nos seus 30 anos. Eu falei, cara, é possível. É possível. E aí o contato com elas fez com que eu me reconhecesse, porque até então eu não tinha referência de pessoas trans, eu não conhecia. E o convívio com elas me fez eu olhar e me enxergar. E aí veio pandemia, volto para Breves, fico ali com aquele sentimento. E aí falo, não, vou iniciar o meu processo. Porque eu poderia fazer como muitas meninas fazem aqui, em Breves. Vão, passam um tempo fora e já voltam pós-transição. Eu falei, não, eu quero passar por esse processo em Breves para que as pessoas vejam. Para que as pessoas olhem e naturalizem isso. Né? Porque se eu não conheço, se eu não vejo, sempre vai ser estranho. Eu lembro de uma conversa que eu tive com um primo, e aí ainda não me entendia trans, mas já usava roupas mais femininas. E aí um dia ele, conversando comigo, ele falou, precisa? Eu falei, precisa. Aí ele, mas pra mim parece que tu quer te mostrar. Aí eu falei, mas eu quero. De fato eu quero. Porque Mostrar como eu realmente sou, né? E porque se as pessoas não olham e não enxergam andando na rua, não veem nos espaços, elas acham que não existem. Sempre eu vou ser uma pessoa estranha. Sempre você. E quanto mais elas olharem a gente, quanto mais elas tiverem contato, mais elas vão naturalizar. E na verdade isso não é uma afronta, como muitas pessoas dizem. A pessoa. Questão de afirmação, Afirmação, sua personalidade. exatamente, exatamente. Você tem o seu espaço, você tem os seus direitos e você tem que lutar por ele, porque se você não lutar, quem é que vai fazer isso? Exatamente. Então. Mas aí tu largaste lá o mestrado lá? Então, veio a pandemia. E aí eu morava já com uma amiga, que ela também estava fazendo mestrado, só que dela já era específica em dança. E a gente morava junto, tudo mais, e veio pandemia. A gente ficou 6 meses lá, a gente ficou as duas em isolamento. Só que assim que abriu o aeroporto, a gente falou, não, bora voltar pra casa, porque... Ela era daqui também? Ela é de Belém. E aí a gente voltou. Nesse processo, a minha avó faleceu, eu estava em Salvador, então foi um processo terrível pra mim, porque eu não podia estar perto, eu não podia estar com minha família. Imagina. Então, tudo isso fez com que eu atrasasse o mestrado. Eu associava esse sofrimento ao mestrado, porque eu fui para lá para estudar. Eu fui para lá para fazer o mestrado e por conta disso eu fiquei longe da minha avó
e ela acabou falecendo estando longe. Então eu associava. Eu fiquei muito tempo sem conseguir fazer absolutamente nada. Para mim era muito sofrido qualquer coisa que fosse relacionada a mestrado. Se me falasse para eu escrever um projeto para outra coisa, se falasse para eu escrever um texto para qualquer outra coisa, eu conseguia desenvolver. Quando chegava, eu já estava só na fase de escrita da dissertação. Quando chegava para escrever algo relacionado ao mestrado, eu travava. Eu não conseguia desenvolver absolutamente nada. Escrever uma linha, porque havia essa associação. Então, tive que fazer todo um trabalho para Eu conseguir julgava que se não fosse desvincular. mestrado, tu estaria no lado Exato, dela, né? exato. E até eu conseguir entender que o mestrado não era, que inclusive ela estava feliz por eu estar lá, por eu estar estudando, foi um processo demorado. Então tive que mudar tudo que eu havia planejado, porque dentro do meu mestrado eu ia fazer como pesquisa, a minha pesquisa era voltada para pessoas LGBTQIA+, que eu ia fazer lá na UFBA, já tinha feito seleção, já estava com um grupo formado, já ia começar os trabalhos da pesquisa. Pandemia parou, tive que voltar para breves. Aí eu falei, cara, em breves eu não vou conseguir fazer o mesmo trabalho. Não porque não existam pessoas, mas se tu fala que tu vai fazer um trabalho com um grupo muito específico, talvez vai haver um esvaziamento, porque as pessoas ainda aqui, não é que elas não queiram, é porque elas têm medo de se expor. Isso. Então eu falei, Exato. tá, então vou ter que mudar todo o meu trabalho. E aí o trabalho que eu ia fazer, fiz na UFPA, em parceria com a UFPA, consegui desenvolver um trabalho de extensão com os alunos de lá, mas aí eu já não tinha mais o recorte que eu tinha no Sim, início, sim. né? Tive que abrir Uhum. para, enfim, pessoas que tivessem interesse no trabalho. E aí consegui desenvolver o projeto, nananã. Se tudo der certo, esse ano eu finalizo a escrita e consigo defender e fechar esse ciclo na minha vida, porque foi algo que eu tive que empurrar e arrastar por muito tempo. E eu acho que eu preciso Exatamente, fechar esse encerrar ciclo, esse né? Até ciclo. porque foi um ciclo muito difícil, Sim. né? Pandemia e perda de pessoas queridas, E o enfim, fato né? de eu não querer mais ir morar em Salvador, então já começava tudo aí. Então tudo foi tornando muito pesado. E eu falo, as pessoas é, sabem o quanto é importante para nossa formação, você ter um mestrado, você ter um doutorado, Exato. só que é um processo que muita gente adoece. É um processo porque o dolorido. prazo é muito É curto e é muito muita curto coisa para e a você. cobrança é muito alta. Pressão muito, muito. Então é um processo. A própria graduação em si já é, Exatamente. E mais só o o fato mestrado. de tu ires para Salvador com a cara e a coragem para lá. Tu tinhas alguma referência lá para Nada, nada, ficar? nada, nada, nada. A Pois gente é, foi só pesquisando esse daqui. fato por si só já É, é desafiador, né? exatamente. Agora, então, como vai se encerrar esse ciclo agora, né? A gente espera fazer parte também, receber um convite para ir lá, né? Tomar uma cervejinha. Por favor, Enfim, vai e- ser algo que vou precisar comemorar bastante. exatamente. E vamos falar um pouquinho desse teu processo de transição, né? Tu falaste, começaste a falar um pouquinho de como foi esse início, de tu perceber, mas eu já tô muito velha, com 22 anos, para começar esse processo, né? Mas aí tu seguiste, e tu estás nesse processo, né? Aqui em breves. Fala um pouquinho, né? Vamos continuar falando desse processo que eu acho que é importante Sim. para que as pessoas percebam também, né? Então tudo começa com a questão de entender. Primeiro eu entendi a minha sexualidade, porque era o que eu tinha acesso. Então, na adolescência, a gente começa ali, enfim, começa a aparecer os nossos desejos, né? Então, o meu desejo ele não era somente direcionado para mulheres. Então aí eu ficava, meu Deus, o que é isso? E aí Cabeça fica. reprimia. Não pode, não pode, errado, 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 errado. Rezava, meu Deus, não pode ser, eu não quero ser assim, eu quero ser só uma pessoa normal que não sinta isso, e nananã. Só que sentia. Não vivia, mas sentia. Aí tá, quando eu aceitei que sim, aí é uma série de preconceitos que a gente vê. Aí eu falava, tudo bem, mas eu me entendo como uma pessoa pansexual, que é a pessoa que se interessa por pessoas independentemente de gênero. Sim. Aí eu falava, não, então aí na época eu me entendia como bissexual.
Aí eu falava, não, só mulher se for muito feminina ou homem se for muito masculino. Fora isso, não. Já é um preconceito também. Aí fui morar em Belém. Aí falava, não. Aí tive contato com pessoas que já eram mais, uns rapazes mais femininos, umas moças mais masculinas. Falava, ah, não, é possível também. Falava, não, mas homem que se veste de mulher, não, pra mim já é demais, aí não. Aí comecei a pesquisar o movimento drag queen. Aí comecei a entender. Aí falava, não, é possível também. Aí comecei a me montar. Aí passo por esse processo de pesquisa para minha monografia. E aí me deparo com um conceito que me foi trazido por uma das professoras da minha banca, que foi a minha primeira professora lá do primeiro semestre que eu falei de psicologia aplicada à dança. E aí ela me traz um conceito e eu vou pesquisar esse conceito. Aí começo a pesquisar. E aí entro com um outro universo. E aí eu falo, ai meu Deus. Aí começo. Essas pesquisas foram me levando a outros campos, e nem começo aí, quando era 2017, questionar meu gênero. Só que aí tive contato dentro de um relacionamento ali, que eu escutava algumas coisas do tipo, ah, se tu fosse, se tu fosse trans, eu ficava contigo. Ah, porque umas coisas assim. Aí eu fiquei com medo de estar questionando o meu gênero por conta dessa pessoa. Entendi. Eu falava, não vou fazer isso por outra pessoa. Se for, vai ser por mim. Aí estagnei. Não parei de questionar, enfim, fui fazer outras coisas, fui ver minha vida de uma outra maneira que não focasse nisso. Só quando eu vou para Salvador, que eu tenho contato com as meninas do coletivo das Lilith, é que voltam esses questionamentos e eu consigo prosseguir. Mas já partindo de ti mesmo. Já partindo de mim. Porque partia de mim. Só que como eu escutava aquilo, eu ficava com medo de, eu estou fazendo isso por outra conta pessoa, porque eu estou gostando, enfim. E não era. Mas. E aí volto para Breves e falo, não, esse processo vai ser iniciado aqui. Aí eu fiz uma publicação no dia 1º de janeiro de 2021, falando sobre isso. Nas redes sociais? Nas redes sociais. E para algumas pessoas eu cheguei, fui pessoalmente, mandei uma mensagem, cheguei e falei pessoalmente, para as pessoas que eram mais próximas a mim. Mas para outras não, eu falei, quero fazer isso abertamente para que as pessoas comecem a ter contato com isso, porque a partir de agora elas vão acompanhar. E aí foi quando eu anunciei o meu nome. O meu nome, o Ti, ele é um fragmento do meu nome, né, de morto, batismo. do meu nome de batismo. Que eu quis manter porque eu não tinha nenhum vínculo. O início do nome, ele era um nome que as pessoas falam, é unissex, é sem gênero, por que tu não usou ele? Porque eu falei, porque já tinha uma carga afetiva, já tinha, e eu não queria manter. Então, Ti era um fragmento que não tinha nenhum, era novo, eram poucas pessoas que usavam, que me chamavam de Ti, e que era algo muito íntimo mesmo. E aí eu quis manter. É algo diferente, algo que ninguém usa. Então, isso causou um certo estranhamento um pouco nas pessoas. E Yara veio justamente pelo processo que eu vivia em Salvador. Porque eu não me sentia parte, eu não tinha vínculos com ninguém. E eu sentia a falta de algo que me trouxesse esse pertencimento. Eu falo, cara, Breves é água por todos os lados. O significado do nome é Rainha das Águas. E eu falava, então, o meu nome, não importa onde eu for, vai me trazer essa referência. Local Exato. E aí... E é interessante essa ligação, o som, né? Termina um com o mesmo som e começa o outro com o mesmo som. Esse também soou legal também, né? E aí as pessoas pensam, algumas pessoas pensam que na escrita é tudo junto, algumas pessoas falam Tiara, ou Tiara. São poucas pessoas que usam só o segundo nome, né? Yara, principalmente mais em casa. Mas esse nome já está registrado mesmo, oficialmente? Já. E aí é um processo que a gente precisa falar também, porque é muito burocrático. Isso, tem uma burocracia. Muito burocrático. Aí como é que se deu então esse processo aí? Primeiro, eu preciso fazer a alteração no registro de nascimento.
É um processo judicial, é isso? Não, não precisa. precisou. Hoje em dia não Tá. precisa Vai mais. direto no Tá. cartório. Direto no cartório. Tá. Só que assim, tem muitas taxas que você precisa pagar. É. Para o meu processo foi mais de R$ 600 que eu paguei para conseguir a minha certidão, porque é taxa disso, taxa daquilo, certidão não sei do que. Tem uma série de certidões negativas que tu precisa apresentar, o que também não impede, tá? Para as pessoas saberem, não impede se tiver alguma pendência financeira, qualquer coisa assim, não impede, mas tu precisa apresentar as certidões. E aí no cartório foi super rápido, porque existe um processo via defensoria. Assim, Só que via defensoria demora bastante. Como eu fui direto e paguei todas as taxas, eu consegui, em uma semana já estava com a minha certidão. Tendo a certidão, aí vai RG, título, CPF, Mudar todos os opera documentos. tudo. Aí depois, como eu já era formada, processo na UFPA para mudar conseguir o tudo. diploma. Já no tudinho. teu nome. Então é um O processo. mestrado já vem com o nome. De mestrado já. E Ti, vamos falar um pouquinho falar, não, vamos continuar falando desse processo de transição. Esse teu processo, ele é um processo hormonal que tu fazes? Explica um pouquinho dessa diferença aí para as pessoas que também queiram entender isso aí, né? Cada pessoa é um processo muito particular, Particular. né? Então cada pessoa vai viver esse processo de uma maneira. Quando eu falei, as pessoas já queriam, mas tu vai fazer isso, tu vai fazer aquilo, não sei o quê. Eu falei, gente, calma. Deixa que é um processo meu, que aos poucos, se for uma necessidade minha, aí sim eu vou fazer o que tiver que fazer. Se não, tô tranquila. Porque as pessoas acham que tu tem que ser colocado em caixinhas, né? Quanto mais fácil pra ela te ler, melhor. Então tu tem que ser assado, cozido, não sei o quê, pra poder te encaixar dentro desse padrão que elas entendem como trans ou cis, enfim. E aí eu comecei um processo hormonal. Na época, existe no Pará um centro especializado para pessoas trans, que cuida tudinho, que faz os exames, que encaminha para psicóloga, orientação médica, enfim. Só que na época estava parado devido à pandemia. Eu estava ali final de pandemia, ainda não tinha voltado a funcionar. E aí era uma urgência minha começar o tratamento hormonal. E aí eu fui com o médico endócrino, conversei com um amigo trans que eu já conhecia. E aí ele me indicou o médico dele, marquei, conversei, expliquei tudinho, fiz uma série de exames, muito exame mesmo, para saber se eu poderia, porque não é toda pessoa que pode fazer esse tratamento. Tá. Depende do organismo. Exatamente. Então, não faz porque não quer. Não, existem pessoas que não podem fazer. E aí o que existe aqui? Breves a gente não tem nenhum centro de referência. E aí acontece da automedicação. Que é um grande risco, Um grande risco. O hormônio é uma coisa que mexe com o teu organismo inteiro. Exato. Então, eu sempre tenho que ficar acompanhando como é que tá, porque, enfim, tem que ver função renal, função hepática, enfim. Aí tu faz visitas periódicas ao médico e aí ele vai avaliando e fazendo tratamento. alterando a dosagem, se para um tempo, se volta, enfim. É um processo que tu vai acompanhando. E aí as pessoas pensam, tu vai fazer alguma modificação corporal, alguma cirurgia. A única cirurgia que eu tive vontade de fazer, que eu fiz recentemente, tem pouco mais de um mês, foi colocar prótese de mama. Fora isso, não tem. As pessoas perguntam se é pergunta mais clichê, clássica. Antes de eu ter colocado a prótese, as pessoas perguntavam, tu já fizeste a cirurgia? Porque parece que... Só é assim. Aí eu falo, não, nunca me machuquei, nunca tive problema nenhum. Que precisou de cirurgia, pra que eu vou fazer cirurgia? Porque as pessoas entendem, e aí o que elas querem se referir é a cirurgia de redesignação sexual, né? Que elas entendem que é uma necessidade. Porque não é. na cabeça das pessoas a sexualidade está muito ligada ao órgão genital. E não é. Não é. Isso. Não é isso. O órgão genital é o menor dos problemas, na verdade, né? E as pessoas falam, gente, não tem problema. Porque o que a gente escutava muito antes era, nasceu no corpo errado. Eu falei, não, nasci no meu corpo, tô muito feliz com o meu corpo.
Fiz uma melhoria aqui, outra ali, fiz, mas como várias pessoas cis fazem. Muita mulher cis coloca silicone, muita mulher cis faz, né, mexe no rosto, mexe, Exatamente. faz A tipo. cintura, põe no bumbum. A única intervenção cirúrgica que eu tenho é a prótese. Fora isso, não fiz absolutamente nada. Tem gente que acha que eu fiz harmonização, que mexi no meu rosto, que não sei o que. Eu falei, nunca fiz absolutamente nada. E sobre cirurgia de redesignação sexual, para algumas pessoas trans é uma necessidade, para outras não. Para mim não é. Assim como a prótese, ela não era desde o começo. Teve gente que falou assim, tem que colocar logo, não sei o que. Eu falei, gente, se um dia Se eu quiser, né? for uma necessidade É. minha, Isso. aí eu faço. Fora isso, não tenho por que fazer. Para agradar, para ficar visualmente mais confortável para outra pessoa me olhar, eu falo, não, Exatamente. é para mim. Tanto que teve gente que queria dar palpite sobre tamanho. Tem que colocar, aproveita que tu vai coloca grande, não sei o quê. Eu falei, gente, é algo para mim, eu não tô fazendo para vocês. Eu sinto Exatamente. muito por vocês, mas eu tô fazendo para mim. Eti, vamos falar um pouquinho dos teus projetos, né? Estás formado em dança, tá terminando o teu mestrado na área cultural também, e hoje tu coordenas o projeto Educarte, que é o projeto de dança, né? Que inclusive foste contemplado agora na Lei Paulo Gustavo também, né? Nós conseguimos aprovar o projeto do podcast, você juntamente com a sua mãe conseguiu aprovar o projeto Educarte, né? Que é o Sim. projeto de dança, trabalha com crianças, né? Fala um pouquinho, eu quero que tu fales de dois projetos. O Educarte, né, que é um projeto muito querido, que já tem um tempão aqui, e depois fala do teu projeto, do projeto do concurso que tu participaste, tá bom? Vamos falar um pouquinho desses dois aí. O Educarte, ele é a nossa paixão, assim, da minha mãe. Ela começou esse projeto, mais de 15 anos aí, eu era criança ainda, tenho 26, 27. E aí, Não aumente a idade. e aí ela iniciou, né, dentro da escola. Isso ainda, ele começou a se desenhar quando ela estava ali no Pingo de Gente ainda, mas ele ganhou forma mesmo quando ela foi para Maria Rafos, né? Ela conseguiu ali com a irmã Jules espaço para conseguir desenvolver o projeto. Então ela era funcionária da escola, mas a dedicação exclusiva para o projeto Educarte. Então ela conseguiu muita coisa para dentro do projeto. E aí eu era aluna do projeto, como qualquer Fala outro. pro pessoal aí como é o projeto Educarte, como é que ele trabalha. Tá, o projeto Educarte, como ele funcionava dentro do Maria Rafos. Isso. Começou primeiro com o intuito de incluir as crianças com deficiência, porque ela percebeu que as crianças ali estavam com dificuldade de interação, e ela tinha ido para lá para atuar com essas crianças. Então ela criou o projeto justamente para que os outros alunos conseguissem se habituar, conseguissem interagir com os alunos com deficiência. Então ela usava a dança, o teatro. Só que ela começou a Escola Maria Rafos, ela fica numa área bem afastada, Isso. né, do centro da cidade. Ela começou a perceber que as crianças ficavam muito tempo ali circulando ao redor da escola, não tinham muitas atividades para fazer. Então o que ela começou a fazer? Primeiro, com os alunos da escola, eles tinham horário de aula e no contraturno eles iam participar do projeto. Só que aí começou a crescer. Começou a trazer alunos que não eram Que eram moradores do redor, entorno. mas não estudavam na escola. Não estudavam na escola, mas ela conseguiu ali, conversando com a irmã liberou para que essas outras crianças começassem a participar também. Então eu lembro que era muita criança, de manhã e de tarde ali circulando naquela sala. E aí ela trabalhava com dança, aí eu já ajudava em algumas coreografias e passei esse tempo fora. Quando eu volto para Breves, ela já havia se desvinculado da escola, mas ela não abriu mão de continuar com o projeto. Aí a gente conseguiu em casa mesmo criar um espaço para continuar atendendo essas crianças. E aí acabou se direcionando dessa forma. Durante muito tempo a gente trabalhou só com meninas. Era um projeto voltado somente para meninas? Não. Só que a procura acabava sendo maior por meninas, inclusive por um processo cultural mesmo, que as pessoas acham que só menina que dança, enfim. Mas ele nunca foi voltado só para meninas. Hoje a gente já está com alguns meninos também de volta ao projeto. E funciona
como muitos são adolescentes, estão nessa fase de ensino médio, a gente só consegue reunir agora o que antes era, a gente conseguia fazer todos os dias, agora a gente só consegue fazer aos sábados, os encontros. E aí eu dou as aulas, eu monto coreografia, monto espetáculo. Lá no Salão do Crescense. Não, isso Não. em casa já, lá no Ângelo Fernandes, no tá. Espaço do Corpo, que inclusive leva o nome da minha avó, Espaço do Corpo L.D. Santos. E a gente continua trabalhando dessa forma, né? Com crianças e adolescentes. Isso Principalmente, tudo gratuito. tudo gratuito. Tudo. É, E assim, é uma paixão que a gente tem. A gente tem as meninas e os meninos como parte da família mesmo. Muitos pais, eles participam, ajudam, estão sempre lá em casa. E aí já chegam, não é um negócio, chega aluno, fica lá na frente, não, já chega, Já quando a vai gente entrando, vai né? entrando, quando eu saio Vai do tomando quarto, já tá café. todo mundo lá na cozinha tomando café. Exatamente. E nesse sentido, viu, tia, partindo do projeto de vocês aqui, dá uma referência aqui, uma deferência aos outros projetos culturais que tem em breve, né? Tem tantas pessoas que tem vocês que desenvolvem o trabalho do Educarte, tem o Assis que trabalha, tem o pessoal da Nive Santos, tem o pessoal de Nhangaíbas, tem Christian, né? O Christian, Professora Alessandra professora Marvan, Alessandra Marvão, enfim, tem uma infinidade de pessoas aqui que trabalham com projetos culturais, né, que dão oportunidade para as crianças e que legal, né? Que bom que a gente tem uma lei de incentivo como a Paulo Gustavo, né? Muitas dessas pessoas que nós falamos aí conseguiram aprovar, né? Inclusive, é, no final do programa, nós vamos deixar um clipe que foi gravado pelo Jackson Pastana projeto com o projeto Educarte. Educarte, né? Que foi um projeto do Jackson, foi aprovado também na Lei Paulo Gustavo, nós vamos deixar no final como para as pessoas conhecerem um pouquinho do trabalho de vocês também, né? Então, que venham mais projetos culturais, que venham mais leis de incentivo para que essas pessoas possam dar continuidade aos seus trabalhos, né? Que é muito importante Sim. isso, né? E aí, falando um E pouquinho agora vamos sobre. que eu tô curioso também para saber dos concursos. Né? Só para falar um pouquinho sobre esse trabalho, né, que vai ser apresentado. É um trabalho que eu comecei a pensar nele ainda quando eu estava em Salvador, por conta de uma música que eu escutei, que é a Germinar, que é da coreografia que as pessoas vão poder assistir. E aí, dentro do projeto, além da gente fazer essa parte artística, cultural, a gente também tem uma parte social. Então, eu levo vários temas para as meninas, elas pesquisam e a gente pode debater. Alguns desses temas falavam sobre relacionamentos abusivos, falavam sobre. Um pouquinho. Fique à vontade. Sobre sororidade, a importância de mulheres ajudarem outras mulheres. E isso resultou no espetáculo, que é o espetáculo Reação, onde a gente fala Título, reação, é? Isso, a Reação, o espetáculo. Que fala dessas várias violências que as mulheres estão suscetíveis, infelizmente, na nossa sociedade: violência doméstica, abuso sexual, feminicídio, transfobia. E a gente fala sobre isso e a importância da gente se acolher, da gente se ajudar, da gente se apoiar, né? E tentar eliminar o clima de rivalidade que por anos foi estimulado entre as mulheres, né? Então, eu acho muito bacana de ver como as meninas dentro do projeto elas se incentivam. Elas fazem coisas com os corpos delas que são extremamente difíceis e algumas, como no começo, têm dificuldade de executar o movimento, e as outras estão ali incentivando, ajudando, apoiando. Não, faz desse jeito que vai ser melhor. Então, tem um clima muito bom entre elas que, enfim, talvez a gente não veja isso em outros ambientes, mas pelo menos ali com elas a gente consegue criar. Elas se cuidam, elas se ajudam quando elas precisam de alguma coisa, elas procuram a minha mãe, né, que somos referência para elas. Então, eu fico muito feliz de poder ter esse contato com elas, de saber E que elas acabam elas reproduzindo confiam isso também em casa, né? No ambiente no onde elas ambiente têm delas. interação, né? Isso também Com acaba certeza. se multiplicando. Isso aí. Então, fiquem ligados daqui a pouquinho, no final do programa, vocês vão ter um trecho desse belíssimo espetáculo, né? Que é Reação, que é do projeto Educarte, que foi contemplado na Lei Paulo Gustavo, né? No projeto Jackson Pastana. Então,
gente vai colocar para você assistir um trechinho. Professor Valdir. Pois é, eu tô curioso, né? Porque a questão dos concursos. Fofoqueiro. Assim, é muito importante, né? Esses concursos, porque acaba sendo também uma reafirmação da identidade de vocês, né? Eu queria que tu contasse um pouquinho aí como é que começou esse teu processo para participar de concurso e até a trajetória toda, né? Então, como é que começa isso? Eu estava num processo foi bem complicado, né, dentro de um relacionamento, de que eu acabei passando por um processo de dependência emocional. Havia saído desse relacionamento, estava bem, Carente enfim, mesmo. tava Carente, saí com a autoestima fragilizada. abalada, saí com, sabe, uma autoimagem assim bem deturpada. Então tava nesse processo inclusive processo de tratamento psicológico, tudinho, pra conseguir me reencontrar. E aí tem um amigo, um irmão que era meu produtor, era maquiador, estilista, tudo, que é o Adrian Carvalho. Tá, sei quem é o Adri. E ele começou a falar, e se? E se a gente participar disso? E se a gente fizer? Até que apareceu. Ele tá aqui em Brasília, eu nunca mais. Ele tá em Curralinho agora. Ah, tá. Tá trabalhando pra lá. Mas especificamente hoje ele tá aqui em breve. E ele começou a plantar. E aí eu levava isso pra minha psicóloga, a gente conversava, ela falava que achava que era uma boa. E aí até que eu vi um anúncio desse concurso, que aí abri a inscrição, depois veio o regulamento, li, Concurso é o que já era o Mickey já? já, Já. ele não tinha esse nome, Uhum. não tinha, até então era Miss Beleza T Pará. Uhum. E aí eu mandei pra ele, eu falei, e aí, bora? Ele, bora. Super incentivou e a gente fez a inscrição e começamos a trabalhar pra isso. E aí é um processo assim bem puxado, as pessoas falam assim: "Ah, é tranquilo". Não, é o processo de cuidar da alimentação, de cuidar do corpo, de estudar, porque hoje em dia os concursos eles não estão focados mais só na beleza, não, a moça ela precisa apresentar conhecimento. Exatamente. Tem uma performance. Uma bagagem também, né? cultural também, Exatamente. né? Isso. Então, começou um processo longo. E aí, eu lembro que um dos mais complicados para mim foi justamente a passarela. Já, claro, ando de salto há muitos anos, mas é um jeito de se colocar diferente, é um jeito de caminhar diferente. Eu falei, gente, a única coisa que eu achei que eu soubesse fazer na vida, que era andar, eu não E não sei. sei. Tem que reaprender. Tem que reaprender. Isso Então, foi em 2023, 2022, esse concurso que tu ficaste em primeiro lugar lá em Belém. não, foi agora recente, 2020. 23. Foi Ano 23? passado. Não, foi 2022. 22, tá. Isso. E aí, fui participar da etapa estadual em Belém, ganhei, e aí falei, caramba, agora eu vou ter que ir pro nacional. E aí começa outro processo. Esse concurso te dava a vaga para participar do concurso Isso. nacional, que era em Em São Paulo. São Paulo, tá. E aí começa esse novo processo. Só que assim, aí a gente entra num campo que é bem delicado, que é... Eu tive muita dificuldade de conseguir patrocínios para ir pro estadual. Pro estadual, primeiro. tá. Lá em Belém já foi difícil. Já né? foi difícil. Aí eu falei, não, mas agora eu já tenho um título de Miss Pará, então vai ser mais fácil, fácil, conseguir vai ser vir mais pro nacional. tranquilo. E não. E Mais aí, difícil ainda. Né? e aí a gente entra naquele negócio do preconceito também, né? Que a gente vê que muitas meninas cis que estão participando de outros concursos conseguem ter acessos a patrocínios, ter acessos, enfim, a pessoas, a espaços, acessos quais para mim foram bem difíceis, mas que a gente conseguiu fazer. Então foi um processo complicado, mas que fui bem feliz no concurso nacional. A gente sair daqui de Breves e competir com mulheres do Brasil inteiro e não deixar nada a desejar, assim, tá ali E, Ti, em nível... só fazer uma colocação aqui pra tu.
agradecer eles, porque dificuldades foram muitas, né? Tua mãe trabalhou pra caramba. Vocês trabalharam, na verdade, a família como um todo, os amigos, né? Foram bingos, foram venda de comida, venda de não sei o que e tal, né? Os amigos ajudando, e faz rifa, e faz não sei o que e Aham. tal. Então, apesar de não ter um patrocínio formal de quem deveria realmente ajudar, mas teve muitas pessoas que ajudaram, Sim. né? Vamos agradecer essas pessoas, porque eu acho que a gente tem que ser grato, E né, professor muito. Valdir? A gente tem que ser grato às pessoas que nos ajudam. Fala de algumas aí. Eu sei que às vezes a gente não vai conseguir falar de todas, mas que essas pessoas que forem lembradas, que elas representem todas Sim. aquelas que ajudaram, ajudaram. que saibam que ajudaram, né? Não, primeiro eu quero falar do quanto foi gratificante ver as pessoas torcendo, sabe? As Isso. pessoas orgulhosas de ter alguém daqui de Breves, representando Breves primeiro no estado e depois representando o Pará Ficasse em inteiro. segundo no O Nacional. Nacional fica em segundo lugar. E, Tá e, vendo o vídeo. e foi muito bonito, sabe? Ver as pessoas torcendo, as pessoas ali Mandando, fazendo mutirão. mandando palavras de incentivo, né? Que eu Muito. Tem uma hora acompanhei. que, antes do anúncio, alguém gritou, a vencedora aí alguém gritou lá, do Pará, aparece, né? Essa aí? Esse é um momento assim, super especial, porque assim, muitas candidatas, elas são ou de São Paulo ou de cidades do interior, porque assim, se não tem escrita De um estado. candidata específica do estado, eles abrem para outras e por vezes acabam se concentrando mais em São Paulo ali, seja da capital ou, enfim, de cidades do interior. Mas eu entrei como uma completa desconhecida. Tinha minha mãe e o Adrian que me conheciam. E que estavam torcendo por mim, que estavam ali me incentivando. Só que de acordo com o que eu ia avançando nas fases, se tinha alguém ali torcendo para uma candidata que já havia sido eliminada, a torcida ia migrando para mim. Cheguei na final. Com uma torcida gigantesca por mim, o teatro ali gritando, torcendo por mim. Então, eu saí com um sentimento assim de fiz o que tinha que fazer, saí satisfeita com o que eu pude entregar, porque o meu maior medo era sair decepcionada com o que eu fiz. O resultado vai dos jurados, cada um pensa de um jeito. Exatamente. Mas se eu saísse Tava satisfeita tranquila com aquilo que tu com o apresentaste. que eu apresentei, eu estava feliz. Né? Então, e principalmente com o reconhecimento das pessoas que estavam ali, que estavam acompanhando, que estavam assistindo. De muita gente chegar e falar, meu Deus, estava sendo por ti, eu não te conheço, tal. Então isso me deixa muito feliz. Agora, falando aos agradecimentos, né? Não posso deixar de falar, claro, obviamente, da minha mãe e do Adrian, que foram as pessoas Exatamente, que estavam lá do que teu lado e estavam ali, sabe, assim, eles não conseguiram sair na cidade. Eles ficaram lá hospedados e era cuidando de tudo, porque eu tinha uma agenda para cumprir no evento, enquanto isso eles estavam ali, cuidando de figurino, cuidando de traje, cuidando para que tudo tivesse certo. O Adrian acordava cedo, porque eu passava o dia inteiro maquiado, então ele acordava super cedo, às vezes nem tomava café, já ia pro hotel onde eu tava, para fazer minha maquiagem, me deixar pronta para cumprir com as atividades do dia e voltava para cuidar de traje, para finalizar e nananã. A minha mãe adoeceu nesse processo. Então foi muito puxado assim para eles e eles estavam ali firmes e fortes, me dando um incentivo, me fazendo ficar tranquila, porque assim, a gente sempre quis fazer de uma forma que fosse tranquilo, porque é muita pressão em todo lado. Exatamente. Então, eles tentaram fazer com que isso fosse uma experiência leve e prazerosa para mim. E te protegeram de muitos problemas ali, Muita detalhes, coisa. de muita coisa, né? Pra não te mexer com a cabeça, né? Teve a equipe do concurso estadual também, que me deu muito suporte, que cuidou para que nada chegasse, porque, enfim, há algumas pessoas que ficam descontentes, principalmente com as pessoas para quem elas estão torcendo quando não vencem. Então havia algumas mensagens assim que poderiam me causar algum certo tipo de sentimento ruim, e eles eram muito rápidos em lidar com isso para que isso não chegasse em mim. Então, sabe, me cuidaram de tudo que estava dentro do alcance deles. Eles fizeram, por exemplo, eu tive um problema com o vestido da final e não ia sair do jeito que eu queria. Não ia ter condições nenhuma de eu usar o vestido. E aí eles me ligaram uma noite antes de eu viajar para São Paulo para perguntar como é que tava. E eu tinha acabado de receber o vestido.
Eu tava em desespero porque eu não sabia o que eu ia fazer. Eles falaram, tia, calma, a gente vai falar com um amigo nosso que é da equipe, que tem um vestido, e amanhã a gente vai ver se dá pra tu usar esse vestido. E aí, no outro dia, conseguiram resolver tudo, eu fui experimentar, o vestido ficou perfeito. Perfeito. Teve que fazer um ajuste na barra, mas só assim, sabe? Parece que era pra eu usar aquele vestido naquela noite. Parece que ele tinha sido feito no meu corpo. Então, tudo que eles puderam me dar de suporte, eles me deram. Então, sou muito grata a eles também. A, a minha amiga que eu comentei que ela foi morar comigo em Salvador, que a gente se conhece desde a graduação, que ficava cuidando de Nome mim, dela? Alice Amarante, minha irmã, que cuidava de tudo, criava projetos para eu, ela apresentava patrocinadores e fazia arte para rede social, tudinho, ela juntamente com o Adrian, e ficava ali, não pôde ir porque, enfim, né, verba apertada, a gente não conseguiu levar todas as pessoas que a gente queria que estivessem lá dando suporte. A equipe que me ajudou aqui em Breves, a Duda e a Andela Eduarda, né, que também é uma mulher trans que estava ali comigo, a Tati, a Geise, quem mais? Ai, foi muita gente. Muita gente. Muita gente. Enfim, Mas em esses que nome, foram em nome citados dessas acabam pessoas, no representando nome todos, dessas né? pessoas que tu citaste o nome, a gente quer abraçar todas aquelas que ajudaram, porque, como a gente não cansa de falar aqui, a gente não faz nada Não faz sozinho, nada a sozinho. gente precisa do outro, né? Então, agradecer de coração as pessoas que ajudaram a ti nesse processo do concurso, né? E que continuem, essas pessoas que tu falaste, estão ligadas à cultura, fazem cultura, respiram cultura e estão sempre com seus projetos aí. Então, que continuem fazendo, não é isso? E que é, eu sou muito grata a todo mundo que de alguma forma contribuiu, que de alguma forma incentivou, porque foi muita gente mesmo, assim. Compraram rifa, Compraram rifa, foi fazer divulgação, e tinha, e durante o concurso tem a votação para Miss Popularidade, Miss Fotogenia. E era uma votação que era paga, era R$ 1, um valor simbólico, mas que era paga. Então tinha gente ali todo o tempo, olha, tá aqui, R$ 5, vota lá, tá aqui. E ficava fazendo mutirão pra fazer. E no dia, muita gente assistindo, assim, mandando energia boa. Nossa, foi uma experiência, eu falo que foi uma das melhores experiências que eu vivi na minha vida, foi participar desse concurso. As pessoas me perguntam, e aí, vem mais? Não vem? E esse concurso Não sabemos. internacional, tu estavas falando que inclusive eles fazem franquia, né? Só dois Isso, estados têm a franquia, que é o caso do Pará e qual é o outro? Mato Grosso do Sul. Uhum. E ele é a candidata, né, que a atual campeã Jessie, ela vai representar o Brasil no concurso internacional que Sim. acontece na Tailândia, né? E aí, uma coisa que a gente ficava pensando, fala, meu Deus, obviamente que a gente trabalhou muito, só que a gente falou, meu Deus, e aí? Se a gente já tá trabalhando muito para ir para São Paulo, como é que vai Imagina. ser para ir para Tailândia? Mas assim, foi uma experiência As maravilhosa. dificuldades vão sendo colocadas, a gente vai transpondo essas barreiras aí. Já. Chegaram até São Paulo, É. chegaram, né? E eu falo assim que a experiência, o contato com as meninas assim foi incrível. É como vocês falaram, é um concurso específico para pessoas trans. Uhum. E a gente tentou fazer isso de uma forma mais leve possível. Existia, claro, uma competição, a gente estava numa Sim. competição, Exato. mas a gente o tempo todo se acolhendo, Pois conversando, uma é, isso que eu ajudando ia a outra. perguntar, porque nos concursos tradicionais, né, aqueles conservadores, que a gente pode chamar assim, parece que rola uma certa inveja, uma certa picuinha, É, né? Mas entre vocês, tu não percebeste isso. pelo menos nessa edição, a gente Sim. ouviu falar de outras edições que existia, assim, uma Uhum. competitividade muito exacerbada. Mas no nosso caso, não, a gente se acolheu muito. Sim. Eu tenho contato com as meninas até hoje. Tô precisando de um acessório, olha aqui nas minhas coisas, vê o que é que fica bom pra ti. Uma não conseguiu, o maquiador não chegou, então, uma ia ajudava a outra, se maquiar, ajeitava o cabelo, ajeitava a roupa, trocava acessório, sapato, Um ambiente vestido. saudável mesmo, né? Muito, muito, muito bom. É assim, uma das experiências mais bonitas que eu pude Legal. viver na minha vida foi essa. Bom, Ti, infelizmente a gente está quase chegando ao final do nosso programa de hoje, mas eu queria que tu falasse um pouquinho desse teu processo para a gente encerrar aqui, né? Tô olhando lá para trás, vendo
aquele ser humano com 3 anos, 4 anos, 5 anos começa a perceber, né? Para hoje, para ti, Yara Mercês, profissional da área da música, né? Tá terminando o mestrado. Depois de todos esses percalços, né? Muitos problemas, muitos preconceitos, muitas batalhas, né? Qual é o teu sentimento hoje e qual é o teu anseio para o futuro, o teu e do teu projeto? Olhando para trás, eu vejo que, ainda que a fantasia daquela menina de 4 anos de idade, que se dava em torno de um útero, ainda que esse útero ele não exista, eu sou aquela mulher com quem ela sonhava. E Tu não tinha consciência que era, mas já tinha noção de que sim, poderia ser, né? e que, apesar de tudo, a gente, e falo incluindo ela, a gente conseguiu. Eu acho que às vezes a história das pessoas trans, ela fica sempre no lugar do sofrimento. Sabe? Eu falei, eu não quero mais esse lugar pra mim. Exato. Eu vou falar do lugar de sucesso, Isso. da pessoa que conseguiu. Porque senão a gente fica sempre ali. E quem olha de fora fala, é só isso. É só sofrimento, é só dor. Né? Não. Teve sofrimento, mas teve vitória também. E Nem muita, muitas, né? e muitas. Eu Exatamente. sempre falo, por que que a gente vai ficar sempre nesse lugar? Porque estigmatiza. Isso. Quem olha de fora e não entende todo o contexto, acha que é só isso, acha que é só sofrimento, acha que é só dor, e não é. Eu falo, a gente tem Erika Hilton aí, uma deputada incrível que está fazendo um trabalho Exatamente. majestoso. Verdade. Tem Lineker, que ganhou o Grammy Latino. Tem Linda Quebrada, tem a Isabela Santorini, que é paraense, que foi Miss Brasil. A gente tem a Joyce Thompson, que ano passado foi a primeira mulher trans a participar e concorrer ao Miss Breves. Então, por que que a gente não fala dessas histórias de mulheres Essas trans vitórias, né? que foram vitoriosas, que tiveram sucesso? Verdade. Então, eu falo, não me cabe mais falar do sofrimento, não me cabe mais ficar nesse lugar. Falo, a partir de hoje eu falo do lugar de sucesso. Exatamente. E pro futuro, que a gente não precise mais estar falando sobre isso. Que as pessoas falam, nossa, tu é a primeira, e tu tá abrindo portas. Só que as pessoas não falam o quanto é cansativo isso. Exatamente. Tem que ficar batendo com o pé na porta, tem que ficar, sabe, O ideal é martelando, que isso fosse naturalizado, naturalizado. né? Então que pro futuro, as outras tantas pessoas trans que venham por aí, já encontrem um ambiente mais tranquilo, sabe? Para elas só poderem existir. Um ambiente de respeito, e é só o que a Sabe? gente pede, né? Isso. Uma das primeiras performances que eu fiz depois da minha transição, eu falava justamente sobre isso, né? Porque as pessoas geralmente esperam que uma pessoa trans vá performar o tempo todo sobre ser trans, sobre transição e nanana. Eu falo, eu posso falar sobre tantas coisas. Exato. Eu não me resumo só a isso. É só um detalhe. Assim como a cor da minha pele, assim como o tipo do meu cabelo, a cor dos meus olhos. É só mais um detalhe que compõe o ser humano Tiara. Então que para as próximas gerações elas possam se preocupar com qualquer outra coisa, que a transição delas seja de menos, assim. Agora, Exatamente. eu acho que assim, tu és embora tu tenha alguma assim, resistência, né? Mas de todo modo tu é realmente uma referência para muitas pessoas. Agora, essa referência tua só foi possível porque também tu buscaste a informação, buscaste o estudo. Isso seria recomendável também para essas pessoas que estão com Com essa certeza, necessidade, né? com certeza. Porque eu associo também ao fato de a minha transição ela ter se dado após. Eu já estava no mestrado Sim, isso. quando aconteceu. Talvez, se eu tivesse iniciado esse processo ainda na escola, talvez fosse um pouco mais difícil para mim. Mas como eu falei, cada uma busca as estratégias de sobrevivência que encontra. Eu fui ignorar todo mundo e seguir ali em frente, porque eu sabia que para mim seria muito mais difícil. Sabia que seria mais complicado, então eu tinha que ser a melhor em tudo. Eu tinha que ser a melhor para que ninguém questionasse
que a minha identidade de gênero fosse só um detalhe. E eu dou aula para crianças e ninguém questiona. Exatamente. Os pais das minhas alunas, para as minhas alunas, eu não sou a Tiara a trans, eu sou a professora. Exatamente, que é uma coisa que me incomoda muito, sabe? A primeira desembargadora negra, a primeiro-ministro, é o primeiro-ministro e pronto, não tem porquê. A primeira secretária de cultura trans. É secretária de cultura e pronto. As pessoas têm mania como se isso fosse algo que tem que ser destacado. E é interessante as crianças, por exemplo, porque a criança não nasce com preconceito nenhum, né? Ele acaba adquirindo porque convive com pessoas que são, né? Então, esse fato, por exemplo, das crianças estarem estudando e não em nenhum momento, por exemplo, isso não é uma questão para elas. Exato. Então, Não acho é. que isso é outra coisa importantíssima que estás fazendo. Por exemplo, a minha sobrinha, quando eu falei da minha transição, ela tinha 4 anos de idade. Eu nem conversei com ela, foi a minha mãe que explicou, assim, mais ou menos. E aí eu lembro muito de uma brincadeira que ela estava fazendo, porque ela adora. Hoje nem tanto, mas quando ela era menor, ela gostava muito de, enfim, fazer comida e tudo mais. Só que ela não era dona de casa, ela era empreendedora. Então ela tinha um restaurante dela e a gente da família, éramos os funcionários dela. E aí ela estava delegando a função. Você vai fazer isso, você vai fazer aquilo. Aí ela olhou para mim e falou: você vai ser o garçom. Ela, desculpa, garçom não, garçona. Como ela entendia. E foi a única vez, 4 anos de idade, a única vez que ela cometeu um equívoco assim. E pronto, e nunca mais mudou a chave. E acabou. E se alguém cometesse algum equívoco na frente dela, ela ia lá e corrigia. Com 4 anos de idade, falava: não é assim não, é a minha tia. E você tem que tratar ela assim, assim, assado. É naturalizar a questão. E é muito simples. É muito simples. Porque a criança não vai entender, a criança não tem maturidade, não vai conseguir discernir. E é simples, para ela é simples. Você explica uma vez e pronto, acabou. Exatamente. Então a gente espera que a gente tenha que colocar a palavra trans ou a palavra negro na frente do profissional para que as pessoas queiram exaltar, ou acho que deve maneira de exaltar, que isso não aconteça mais, né? É a professora Tiara, não é a professora trans, é a professora Ti. É o desembargador fulano de tal, é o advogado tal, não é o primeiro advogado negro, é o advogado. Então vamos parar com esse negócio e vamos naturalizar as coisas para que a gente conviva num mundo muito melhor. Eu tô assim com a idade avançada, né, dobrando o carro da Boa Esperança que eu sempre digo, mas ainda espero viver essa sociedade ainda que encontre e veja essas questões tudo com naturalidade, entendeu? Com uma diversidade, com uma pluralidade que é comum à espécie humana. Então ainda espero ver, eu acho que a gente está caminhando para isso, vai demorar, provavelmente, né? Mas ainda quero viver um tempão ainda, que algumas coisas ainda vamos viver, sim. E uma das falas que a gente mais escuta que são mais equivocadas é: você escolheu. Eu falo, gente, como é que eu vou escolher ser 4 anos de trans idade, você... no país que mais mata pessoas trans? Não é uma escolha, eu não escolhi passar por preconceito, eu não escolhi, sabe, viver uma série de coisas. Eu não escolhi, gente. As coisas são como são. É isso aí. E isso a gente se descobre. Exato. E a gente espera que continues com essa tua garra, viu, Ti? Desenvolvendo teus projetos, trabalhando com criança, levando a Educarte muito mais para frente, participando de outros concursos, dando palestras, enfim. Para nós foi um motivo de muita alegria te receber aqui hoje, tá? Nos sentimos muito honrados e a gente espera que essa tua mensagem ela chegue muito, 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 muito mais além, que mais pessoas também consigam assimilar e consigam mudar um pouquinho essa forma de pensar, né, professor É Valdir? isso aí. Esse programa sempre assim, é um grande aprendizado para a gente, né? Então, para mim, hoje foi realmente um grande aprendizado. Felicíssimo com a tua presença aqui, né? A tua desenvoltura, essa tua articulação, acho assim, consegue expor teu pensamento de uma forma tranquila, mas assim, bem claro, né? Então, realmente foi um grande aprendizado para mim aqui e para nós, de uma maneira geral, e Exatamente. certamente para os nossos inscritos no canal. Então, uma satisfação muito grande estar aqui contigo, foi um momento maravilhoso para nós aqui, né? E a gente vai se encontrar ainda aí, principalmente Com no certeza. mestrado lá, né? Deus que quer se convidar a gente para tomar essa cerveja. Muito obrigada pelo espaço. Acho que a gente conseguiu falar de coisas super importantes de uma maneira muito tranquila, muito fluida, que é como as coisas devem ser. Exatamente. Então, que bom que a gente pôde ter
esse diálogo, essa conversa, assim. Estou muito feliz e muito honrada de poder fazer parte aqui A com gente te vocês. agradece, Ti, muito obrigado, tá? Vocês vão assistir agora um trecho do projeto do Jackson Pastana, tá? Que foi gravado com o projeto Educarte, que faz parte do trabalho de vocês chamado A reação. A Reação, tá ok? Então assistam o clipe aí, inscrevam-se no canal, compartilhem, para que mais pessoas conheçam o nosso trabalho, tá ok? Chegamos ao fim de mais um podcast Breves Histórias, hoje recebendo a professora Tiara Mercedes. Grande abraço, pessoal, até a próxima e fiquem com Deus. Tchau! Nascemos imensidão, perdemos a conexão pela doença de ouvir a voz da falsa razão, abrindo os olhos sem acordar, fechando o olho da intuição. Abrimos mão de enxergar o desabrochar da vida, obedecer, entristecer, procrastinar, sem tempo de ser o que a nossa alma pede. Dentro de nós acumulamos pesos cruéis, acreditando que é assim que a vida é. Nascemos imensidão, perdemos a conexão Pela doença de ouvir a voz da falsa razão, abrindo os olhos sem acordar, fechando o olho da intuição. Abrimos mão de enxergar o desabrochar da vida, obedecer, entristecer, procrastinar, sem tempo de ser o que a nossa alma pede. dentro de nós acumulamos pesos cruéis, Acreditando que é assim que a vida é. Tá na hora de reagir, entender que somos gigantes, ocupar o nosso lugar, acolher nossas almas. Nunca é tarde pra replantar. Nossa terra é de amor infinito, a semente vai germinar. É assim que a vida é. Tá na hora de reagir, entender que somos gigantes, ocupar o nosso lugar, acolher nossas almas. Nunca é tarde pra replantar. Nossa terra é de amor infinito, a semente vai germinar. É assim que a vida é. Tá na hora de reagir, entender que somos gigantes, ocupar o nosso lugar, acolher nossas almas. Nunca é tarde pra replantar. Nunca é tarde pra replantar. Nossa terra é de amor. Nossa terra é de amor a semente infinito, vai germinar. É assim que a vida é. É assim que a vida é. Entender que somos gigantes, ocupar o nosso lugar. É assim que a vida é. Nunca é tarde